O punho dele conectou com o rosto dela antes que alguém pudesse piscar. Ela bateu no chão forte, sangue já empoçando no canto da boca dela. O bar ficou em silêncio mortal. 4 Rangers do exército pararam sobre ela rindo, celulares já gravando. O que eles não sabiam, o que ninguém naquela sala entendia, era que a jovem mulher quieta que eles acabaram de derrubar tinha matado mais combatentes inimigos do que sua unidade inteira combinada. Ela não estava ficando para baixo porque ela não podia lutar. Ela estava ficando para baixo porque ela estava contando. E quando Maya Reyes terminou de contar, carreiras terminariam. Agora, antes que mostremos exatamente como uma SEAL da Marinha de 26 anos transformou 4 Rangers em um conto de advertência e reescreveu o protocolo da base para sempre, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Certifique-se de assinar e apertar aquele ícone de sino. Fique comigo até o final porque o que acontece a seguir mudará tudo no que você pensava que sabia sobre força. O letreiro neon acima do bar âncora zumbiu e piscou como se estivesse funcionando em tempo emprestado. Sexta à noite, perto de Camp Pendleton, significava que a multidão fora da base não ia para casa em silêncio. Não depois de 2 rotações de treinamento serem canceladas e metade da base ter recebido licença antecipada. Maya Reyes sentou sozinha na cabine do canto, um livro de bolso amassado aberto sob uma luz que mal funcionava. Ela não estava vestida para chamar atenção. Moletom azul marinho desbotado, camiseta preta por baixo, cabelo puxado para trás, em um coque baixo que dizia que ela tinha parado de se importar com aparências em algum momento por volta de sua 3ª implantação. A Ginger Ale na frente dela tinha ficado sem gás 1 hora atrás. Ela ainda estava na página 47. Mesma página em que estava há 20 minutos. Não porque o livro fosse chato, porque a mente dela estava em outro lugar. Em algum lugar com areia e sangue, e o som de rotores de helicóptero que nunca pareciam desaparecer. Ninguém no âncora realmente a conhecia. Alguns tinham ouvido rumores. Nadadora de resgate, especialista em mergulho profundo. Uma vez tirou um piloto de águas infestadas de tubarões e nadou 6 horas para alcançar a distração. Mas principalmente eles apenas sabiam que ela não falava a menos que você perguntasse algo que valesse a pena responder. Atrás do bar, Mac polia o mesmo copo pela 3ª vez. Ele tinha 62 anos, veterano do Vietnã, e tinha visto jovens soldados o suficiente para saber quais carregavam um peso que não podiam largar. A garota na cabine do canto carregava muito. Ele os ouviu antes mesmo da porta abrir. 4 Rangers do exército ainda usando metade de seus uniformes de serviço, crachás de velcro mal pendurados. O barulhento entrou primeiro, sorrindo, ombros largos, voz já carregando longe demais. Vitória tem gosto de uísque de prateleira de baixo cavalheiros. Sargento de 1ª classe. Derek Vance caiu em um banco de bar como se o mundo lhe devesse o espaço. Construído como um linebacker, queixo como um bloco de cimento. O tipo de homem que nunca havia recebido um não de ninguém que ele respeitasse. Mac deu um aceno educado. Uma rodada. O segundo ranger inclinou-se sobre o bar. Jovem, ansioso, esforçando-se demais. Vamos, Mac. 4 rodadas. Acabamos de esmagar o teste de aptidão de combate. Pontuações perfeitas em toda a linha. Mac não levantou a voz. Uma, depois água. Eles riram. Não risada real. O tipo que vem com poder. Ninguém os mandou se calar ainda. Maya não levantou o olhar. O 3º ranger estava o observando. O menor do grupo, raposa angular magra fingindo ser um lobo. Ele acenou para ela com o queixo. Deu uma olhada na rata de biblioteca. O quarto sorriu de lado. Moletom da Marinha. Provavelmente alguma assistente administrativa fingindo que importa. O segundo acrescentou. Ouvi dizer que tem uma garota interpretando SEAL por aqui. Aposto que é ela. Provavelmente entrou por pontos de diversidade. A mão de Max parou sobre a prateleira de copos por apenas meio segundo. Vance inclinou seu banco para trás, cerveja já meio terminada. Então ela não é apenas uma guerreira falsa.
Ela é uma contratação por cota. Ele levantou a voz ligeiramente. Ei, querida, essa ginger ale parece cansada. Você quer uma bebida de verdade? Temos garrafas mais velhas que seu registro de serviço. Nada. Ela virou a página. Isso o irritou mais do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. Ele zombou. Talvez ela não consiga nos ouvir. Provavelmente tem água nos ouvidos de tanto brincar de sereia o dia todo. Max largou a toalha. Já chega, sargento. Vance não se virou para ele, apenas pegou seu copo, tomou um longo gole e, ao abaixá-lo, bateu na borda o suficiente para derramar o resto pelo chão. Espirrou longe. Parte dele pegou a ponta da bota de Maya. Ela olhou para baixo uma vez, depois de volta para seu livro. Vance já estava de pé. Ele deu um passo à frente, lento, arrogante, cabeça inclinada com aquele sorriso que dizia que ele nunca havia enfrentado uma consequência da qual não pudesse se safar com charme. Você vai limpar isso, querida? Maya fechou o livro. Não com força, não alto, apenas final. Ela o colocou de lado. A mão direita dela permaneceu na lombada um momento a mais do que o necessário, como se estivesse ponderando se os próximos segundos valiam a pena se levantar. Ela não se levantou. Em vez disso, ela levantou os olhos para Vance. Você fez a bagunça, sargento. Você limpa. A voz dela não era afiada. Era cirúrgica, plana, discreta, o tipo de tom que não corta até mais tarde, quando você está acordado às 3h da manhã, se perguntando por que não consegue parar de pensar nisso. Um dos Rangers mais jovens latiu uma risada. Oh, droga, ela fala. Vance deu um olhar simulado de surpresa. Não sabia que garotas da Marinha vinham com atitude. Deve ter sido instalado depois do treinamento de diversidade. O outro bufou. Um inclinou-se para o seu amigo, sussurrando. Ela sequer piscou ainda. Outro, ligeiramente atrás deles, levantou seu telefone, tela já gravando. Vamos ver se a garota marinheira chora, ele murmurou. Vance deu um passo à frente novamente. Perto demais. Perto o suficiente para possuir o espaço ao redor dela. Perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro do uísque barato em seu hálito e ver os capilares rompidos em seus olhos. Você tem um problema, menininha. Ele olhou para ela usando cada centímetro de seu 1,90 m de altura para intimidar. Eu te fiz uma pergunta. Maya não piscou, não se encolheu. Isso só o deixou mais bravo. Ele se inclinou, sorriu e com 2 dedos deu um tapa na orelha dela forte o suficiente para arder. Leve o suficiente para parecer brincalhão se alguém perguntasse. Qual é o problema? O gato comeu sua língua? Max se moveu ao redor do final do bar. Chega! Você está acabado. Afaste-se agora. Mas antes que ele pudesse alcançar a cabine, Vance atacou. Não um soco completo, apenas um tapa súbito e afiado. Palma aberta. Forte o suficiente para virar a cabeça dela de lado. Forte o suficiente para rachar o lábio dela contra os dentes. Forte o suficiente para derrubá-la do assento e no chão. O som estalou pelo bar como um tiro. O ombro de Maya pegou o canto da cabine. A coluna dela dobrou enquanto ela caía de joelhos ao lado da mesa. Sangue jorrou no canto da boca dela, vermelho brilhante contra a pele pálida. Gritos ecoaram pelo bar. Um jogador de bilhar deixou cair seu taco. Mac congelou no meio do passo. Até Vance pareceu pego de surpresa pelo silêncio que se seguiu. Como se talvez ele tivesse esperado que ela gritasse, ou chorasse, ou revidasse. Algo, qualquer coisa, mas ela apenas ajoelhou ali, respirando, contando. Então telefones apareceram, múltiplas telas brilhando na luz fraca. Um dos Rangers murmurou. Você está pegando isso? Inferno, sim. Outro respondeu. Isso é ouro. O ar mudou. Maya se levantou devagar, sem cambalear, sem mão procurando equilíbrio. Apenas movimento controlado como uma dançarina encontrando seu centro. Sangue escorria do lábio inferior dela, pegando ao longo da lateral do queixo dela. Ela o limpou com o nó do dedo. Sem drama,
Apenas uma mulher fazendo um inventário. Ela olhou para Mac, depois para os telefones, depois para Vance. Vocês estão todos terminados aqui. As palavras soaram como uma lista de verificação, não uma ameaça, não um aviso. Apenas uma declaração, de fato entregue com a mesma inflexão que alguém poderia usar para notar que estava chovendo lá fora. Vance riu primeiro, alto, forçado. Sim, você vai chamar a polícia do bar, vai registrar uma queixa no RH. Maya não respondeu. Ela pegou sua jaqueta da cabine, deslizou um braço, depois o outro. Levou seu tempo como se não tivesse para onde ir e nada a provar a ninguém na sala. Ela passou por Mac, pelos Rangers, pelos telefones ainda gravando. Sem mancar, sem hesitação. Direto pela saída traseira, deixando nada para trás, além do eco de suas botas no concreto e um bar cheio de pessoas que não entenderam o que acabaram de testemunhar. Um longo compasso passou. Então um dos Rangers chamou depois dela. Acho que isso é marinha para você. Afunda sem lutar. Eles riram novamente, mas desta vez soou mais fraco. Atuaram como atores que haviam esquecido sua próxima fala. Mac não riu. Ele apenas começou a limpar o bar, sua mandíbula cerrada, seus olhos na porta pela qual ela havia saído. Algo engraçado, velho? Vance perguntou. Mac levantou o olhar. Olhou direto através dele. Ainda não, ele disse. Mas haverá. Fora o estacionamento estava vazio, exceto por alguns veículos espalhados e as luzes de sódio que transformavam tudo em âmbar e sombra. Maya pausou sob uma das luzes. Ela estendeu a mão, escovou sua gola, tocou a rachadura em seu lábio com a ponta do dedo. O sangue já estava coagulando. Ela pegou seu telefone não para ligar para ninguém, para verificar a hora, para anotá-la, para lembrar. 2:13 horas. Então ela caminhou até o pequeno posto de segurança no portão de acesso da base. Dentro, um jovem PM levantou o olhar de sua revista, surpreso ao ver alguém a esta hora. Senhora, Maya deu a ele seu nome, sua patente, seu número de crachá. Seu tom não tinha mudado do bar. Calmo, medido, profissional. Estou relatando um incidente fora da base envolvendo 4 Rangers do Exército em serviço ativo. Agressão menor. Tenho nomes e descrições. O PM piscou, olhou para o lábio dela, para o sangue no queixo dela. Você quer apresentar queixas, senhora? Ela olhou para as mãos, depois de volta. Não, eu quero que seja documentado. Data e hora, localização, partes envolvidas. Tudo registrado. Sim, senhora. Posso fazer isso. Ela deu a ele os detalhes. O crachá de Vance, o nome do bar, a hora do incidente, o fato de que várias pessoas o haviam gravado em seus telefones. Quando ela terminou, ela se virou para sair. Senhora, o PM chamou depois dela. Tem certeza de que não quer atendimento médico, esse lábio parece. Já tive pior. Ela saiu para a noite sem mancar, sem olhar para trás, apenas andando como se já soubesse que o próximo passo era dela. E ela estava simplesmente esperando que todos os outros a alcançassem. A risada dentro do âncora não durou muito. Ecoou muito alto na sala meio vazia, saltando de escadas silenciosas e sombras de bancos de bar que não se juntaram. Até a jukebox ficou quieta, como se soubesse que era melhor não fornecer uma trilha sonora. Mac nunca se moveu de seu lugar atrás do bar. Quando Vance tentou pedir outra rodada, Mac nem sequer pegou a garrafa. Você está cortado? Vance levantou uma sobrancelha. Sério? Acabamos de começar. Mac olhou direto através dele. O mesmo olhar que ele havia dado a homens em trincheiras na selva 50 anos atrás. O olhar que dizia que ele havia visto coisas que transformariam a arrogância de Vance em um pedido de desculpas gaguejante. Este lugar não serve covardes. Por um segundo, pareceu que Vance poderia discutir. Sua mandíbula trabalhou. Suas mãos flexionaram. Mas algo no tom do barman, algo velho e certo e completamente destemido, o fez reconsiderar. Sua equipe o puxou pelo cotovelo. Vamos, cara!
Vamos para o clube da base em vez disso. Sim, este lugar está morto de qualquer maneira. Eles tropeçaram em direção à porta. Vozes muito altas, movimentos muito soltos. Vance parou na saída, virou-se como se quisesse dizer algo inteligente. Mac continuou limpando o bar. A porta bateu atrás deles e o vídeo já estava circulando. No quartel dos Rangers, o especialista Torres sentou-se em seu baú de pé, assistindo ao clipe em loop pela quarta vez no telefone de seu companheiro de beliche. Ao redor dele, 6 outros soldados se aglomeravam, alguns rindo, outros apenas observando com os braços cruzados. Vance realmente foi em frente, alguém murmurou. Já era hora de alguém derrubar essas garotas da marinha de seu pedestal. Outro acrescentou. Elas andam por aqui como se fossem forças especiais ou algo assim. Mas Torres não estava rindo. Ele continuou observando o momento após o tapa, a maneira como ela se levantou, a maneira como o rosto dela não mudou, como ela simplesmente pegou sua jaqueta e saiu como se nada tivesse acontecido, como se ela tivesse feito um inventário da situação e decidido que não valia a pena o tempo dela. Você vê isso, Torres disse apontando para a tela. Observe os olhos dela. Seu companheiro de beliche encolheu os ombros. E daí? Ela provavelmente está apenas envergonhada. Provavelmente chorando em seu carro agora. Não. Torres rebobinou. Tocou novamente. Isso não é constrangimento. Isso é outra coisa. Tipo o quê? Torres não respondeu. Mas ele tinha feito 2 implantações no Afeganistão. Ele já tinha visto aquele olhar em operadores que tinham matado homens com as próprias mãos e dormido bem depois. Eu acho que Vance acabou de entrar em algo de que não sabe como sair. Do outro lado do complexo, na sala de prontidão da equipe SEAL, o clima era diferente. 3 candidatos sentaram perto dos armários de equipamento, vozes baixas. O segundo sargento Mendes encostou-se na parede, braços cruzados firmemente, assistindo ao vídeo em seu próprio telefone. Quantas pessoas você acha que viram? Um dos candidatos perguntou. O suficiente, Mendes disse. E todos eles estão perdendo o ponto. Que é, Mendes levantou o olhar. Sua mandíbula estava travada. Ela o deixou fazer isso. O quê? Ela o deixou. Ela o viu vindo do momento em que ele se levantou. Assista. Ele rebobinou o vídeo. Veja lá. O peso dela muda. Ela está lendo a linguagem corporal dele. Ela poderia ter dado um passo para a esquerda, direita, para trás. Ela poderia ter se virado, mas ela o deixou bater nela. O candidato mais jovem franziu a testa. Por que ela faria isso? Porque agora está documentado. Agora não é a palavra dele contra a dela. É evidência em vídeo de um sargento do exército agredindo um oficial da marinha em um bar público com testemunhas e gravações. Mendes se afastou da parede. E se eu conheço a tenente Jorge Reyes, ela não terminou. Ela está apenas começando. Outro candidato inclinou-se para a frente. Você serviu com ela antes de uma rotação. Aquela operação nas Filipinas sobre a qual ninguém deveria falar. A voz de Mendes baixou. 3 reféns em um sistema de túneis inundados. A equipe primária foi comprometida. Ela entrou sozinha. Sozinha. Nadou 100 centímetros de água com visibilidade zero com um rebreather e uma faca. Saiu com todos os 3 reféns e 2 tangos mortos flutuando atrás dela. Ele fez uma pausa. Ela tinha 24. O silêncio se instalou sobre o grupo. Ela não parece um. Um deles começou. Como o quê? Como uma assassina. Como alguém que passou pelo inferno e continuou andando. Mendes balançou a cabeça. Esse é o ponto. Esse é sempre o ponto. Aqueles que parecem perigosos geralmente não são. Aqueles que parecem quietos são aqueles que você nunca, jamais deve empurrar. Ele olhou para a janela em direção ao prédio administrativo, onde o comando sentava no 2º andar. Vance pensa que a envergonhou. O que ele realmente fez foi dar a ela uma razão para recalibrar o padrão inteiro. Um dos candidatos falou baixinho. O que você acha que acontece a seguir?
Mendes não respondeu de imediato. Então as luzes vermelhas e azuis atingiram o vidro fosco. 2 veículos de segurança da base se aproximaram. Silenciosos, sem sirenes, apenas autoridade calma. Isso, Mendes disse, é o que acontece a seguir. Os oficiais de segurança encontraram Vance e sua equipe no clube da base 3 bebidas mais bêbados do que deveriam estar. Sargento de primeira classe Derek Vance. Vance levantou o olhar irritado. Sim, especialistas Rivera, Chen e Kowalski. O que é isso? O MP não sorriu. Precisamos que você venha conosco. Foi registrado um relatório de incidente. Você está sendo documentado. Vance riu, alto demais, confiante demais. A garota da marinha realmente reclamou. O que eu machuquei os sentimentos dela? Senhor, vou precisar que o senhor baixe a voz e venha conosco voluntariamente. Ou podemos fazer isso de forma diferente. Algo no tom do MP cortou a névoa do uísque. Vance olhou ao redor. Percebeu que as pessoas estavam observando. Percebeu que os telefones estavam ligados. Percebeu que a narrativa estava mudando em tempo real. Ele se levantou lentamente, mãos erguidas em falsa rendição. Tudo bem, tanto faz, vamos acabar com isso. Do lado de fora, sob o brilho das luzes do perímetro, os 4 Rangers ficaram ombro a ombro enquanto os IDs eram verificados e as declarações eram tomadas. O tom do MP permaneceu neutro. Prancheta eficiente. Sem algemas, sem gritos. Relatório registrado como potencial agressão. Pendente de revisão. Você está restrito à base até novo aviso. Vance assinou a folha sem lê-la. Ela não vai apresentar queixa, ele murmurou para seu amigo. Garotas da marinha nunca fazem. Elas só querem atenção, querem se sentir especiais por um minuto. Ele entregou a prancheta de volta e caminhou em direção ao quartel com a arrogância de alguém que já havia reescrito a memória para favorecer a si mesmo. Atrás dele, o MP o observou ir. Então ele pegou seu telefone e fez uma ligação. Senhor, está documentado. Todos os 4. Eles não sabem no que se meteram. Do outro lado da linha, o comandante Rafe Holland, da segurança da base, ouviu sem interromper. Bom, ele finalmente disse, agora esperamos. Na manhã seguinte, Maia estava na academia na Uro 500. Não porque ela não pudesse dormir. Ela tinha dormido bem. 4 horas, o que era mais do que ela geralmente conseguia, mas porque a rotina era a armadura, e a armadura a mantinha em movimento quando sua mente queria parar. Ela correu 8 quilômetros na esteira, fez 200 flexões, 100 barras. Então ela se moveu para o saco de pancadas e começou a bater nele com combinações que teriam feito um treinador de boxe chorar de alegria. Jab, cruzado, gancho, gancho, uppercut. Cada impacto preciso, controlado, sem energia desperdiçada. Aquele saco te deve dinheiro. Ela não parou, não se virou. O mestre sargento Torres, não o especialista Ranger, mas o instrutor SEAL, que estava nas equipes há 23 anos, caminhou para encará-la. Seus braços estavam cruzados. Sua expressão era ilegível. Ouvi sobre a noite passada. Jab, cruzado, gancho. Notícias correm rápido. Corre quando metade da base está compartilhando o vídeo. Torres observou suas combinações por um momento. Você poderia tê-lo derrubado naquele bar. Você sabe disso, certo? Eu sei. Então por que você não fez? Maia parou, deixou as mãos caírem, olhou para Torres com olhos que não continham raiva, nem medo, nem incerteza, apenas cálculo. Porque uma briga em um bar é apenas uma briga. Ele levaria um puxão de orelha. Eu ganharia uma reputação de esquentadinha. Nada mudaria. E agora há evidências, testemunhas, um rastro de papel. Agora, quando faço o que precisa ser feito, não é pessoal, é processual. Torres acenou lentamente. Você está jogando o jogo longo. Estou jogando o único jogo que importa. Ela pegou sua garrafa de água, tomou um longo gole.
Não sobrevivi à semana do inferno sendo reacionária. Sobrevivi sendo paciente. E vence. Maya olhou para a porta, para o resto da base, para um futuro que já estava escrito, mesmo que ninguém mais pudesse lê-lo ainda. Vance vai aprender algo que deveria ter aprendido há muito tempo. O que é isso? Ela sorriu. Pequeno, frio, certo. Que os quietos são quietos por uma razão. Às 06:30, o cronograma de treinamento da base foi atualizado. Nova linha adicionada à rotação da manhã. 700. Instrutor líder do Circuito de Resistência Conjunta LT-JOGM, RES participação obrigatória, unidades mistas. Todos os recrutas de prontidão física no quartel dos Rangers. O amigo de Vance avistou o primeiro. Ei, Derek, cheque o quadro. Vance se aproximou, ainda meio vestido da bebedeira da noite. Seus olhos encontraram a linha. Seu rosto empalideceu. É ela, Rivera disse. É a garota da Marinha. Posso ver isso. Ela está instruindo. Ela realmente vai nos instruir. A mandíbula de Vance apertou. Ela é uma mergulhadora. Ela não é qualificada para comando. Eles não podem fazer isso. O oficial administrativo passou, ajustando sua prancheta. O cara mais velho parecia muito para ser impressionado com qualquer coisa agora. Aquela instrutora passou na qualificação de reconhecimento de força em 22. 2 condecorações de combate ativo, 3 implantações. Se ela diz, corra, você corre. Ele continuou andando. Vance ficou lá olhando para o quadro. Pela primeira vez desde que ele havia entrado no âncora na noite passada, algo como dúvida cruzou seu rosto. Precisamente às 0658, a formação foi chamada para fora perto do pátio de treinamento. Rangers e candidatos SEAL ficaram lado a lado, olhando um para o outro sob o sol da manhã que ainda não havia queimado a camada marinha. Ninguém falava. A tensão era espessa o suficiente para ser sentida. Então ela entrou. Maya Reyes, equipamento de treinamento completo, insígnia da unidade de mergulho costurada de forma impecável em seu ombro, barra de patente polida. A contusão em sua maçã do rosto havia roxecido durante a noite. A rachadura em seu lábio havia cicatrizado. Ela não tentou esconder nenhuma das duas. Ela se colocou na frente do grupo. Sem prancheta, sem apito, sem voz elevada. O exercício de hoje não é punição. Uma pausa longa o suficiente para se sentir desconfortável. É correção. Ela olhou diretamente para Vance, sustentou o olhar dele, não piscou. Alguns de vocês pensam que sabem como a força se parece. Vocês pensam que é sobre tamanho, sobre volume, sobre quem pode bater mais forte. A voz dela era baixa, controlada. O tipo de voz que te fazia inclinar-se para ouvir. Vocês estão errados. E ela se virou para encarar a formação completa. Força é precisão. Força é paciência. Força é saber que você poderia destruir alguém e escolher não fazê-lo. Força é contenção. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Hoje vocês vão aprender a diferença entre ruído e poder, entre desempenho e capacidade, entre o que vocês pensam que são e o que vocês realmente são. Ela apontou para a pista de obstáculos. Primeira evolução começa agora. Quem não conseguir acompanhar, desiste. Quem desistir, repete amanhã. Quem reclamar, faz 2 vezes. Vance deu um passo à frente, voz muito alta, confiança que ele não sentia. Com todo respeito, tenente, você não é qualificada para comando para o sargento Vance. Ela o interrompeu sem levantar a voz. Não preciso ser qualificada para comando para superá-lo. Preciso ser melhor treinada, mais disciplinada e mais paciente. Eu sou todas as 3. Ela se aproximou dele, perto o suficiente para que ele pudesse ver o sangue seco ainda no canto do lábio dela. Agora entre na formação ou saia. Sua escolha. O silêncio se estendeu. Cada olho no campo estava observando. Este era o momento. O momento em que a narrativa seria escrita,
onde Vance se submeteria e perderia a face, ou ele a desafiaria e perderia algo pior. Ele olhou ao redor, viu os telefones nos bolsos, viu os instrutores observando das bordas, viu a armadilha que ela havia armado tão perfeitamente. Sua mandíbula trabalhou, suas mãos se cerraram e então lentamente ele voltou para a formação. Maya assentiu uma vez. Boa escolha. Ela se virou para o resto do grupo. Comecem. A primeira hora foi brutal. Correr, escalar, rastejar pela areia com mochilas pesadas. Toda vez que alguém diminuía a velocidade, Maya estava lá, não gritando, não insultando, apenas presente, apenas observando, apenas fazendo anotações em sua prancheta. Vance se esforçou mais do que ninguém, tentando provar algo, tentando salvar algo. Mas toda vez que ele olhava para ela nem sequer o observava. Como se ele não importasse. Como se ele fosse apenas mais um número em sua folha. Isso ardia pior do que qualquer insulto. No meio da segunda evolução, no treinamento aquático, a técnica de Vance o falhou. O exercício era uma simples extração de resgate. Boneco ponderado submerso no fundo da piscina. Resistência simulada da corrente. Emparelhem-se em linhas de unidade. Extraiam o boneco em menos de 3 minutos. Vance foi emparelhado com Mendes, o SEAL que havia servido com Maya nas Filipinas. Pronto, sargento? Mendes perguntou. Sua voz era educada. Educada demais. Vamos apenas fazer isso. A buzina tocou. Eles mergulharam. Em 60 segundos, a coordenação deles desmoronou. Vance nadou muito, alcançando a cabeça do boneco em vez de sua base. Mendes tentou compensar. Eles colidiram debaixo d'água. O boneco afundou mais fundo. Quando eles o arrastaram para a superfície, o cronômetro já havia passado do limite. Maya observou sem expressão. Quando eles arrastaram o boneco para o convés, Vance estava ofegante, com o rosto vermelho, furioso. Ele pegou cedo demais, ele disse, apontando para Mendes. Isso não é minha culpa. Maya não respondeu à acusação. Ela apenas olhou para sua prancheta. Refazer 1 minuto de recuperação. O quê? Você falhou no padrão. Você refaz o exercício. É assim que o treinamento funciona. O peito de Vance arfou. Isso é o que, sargento injusto? Difícil, embaraçoso. Ela se aproximou dele. Perto o suficiente para que a água pingando de seu uniforme salpicasse suas botas. Bem-vindo aos padrões. Eles não se importam com seus sentimentos. Vance parecia querer batê-la novamente. Cada linha de seu corpo gritava isso, mas havia câmeras por toda parte. As pessoas estavam assistindo. A armadilha já estava fechada. Ele se virou de volta para a piscina. Certo, a segunda tentativa foi pior. Vance estava cansado agora, bravo, desleixado. Ele esticou demais, perdeu o controle, subiu à superfície, engasgando. O boneco permaneceu no fundo. Maya checou seu relógio. Tempo. Eu não estava pronto. Você falhou novamente. 1 minuto de recuperação. Isso é assédio. A palavra pairou no ar. Maya olhou para ele por um longo momento. Então ela largou sua prancheta, passou por Vance sem uma palavra e entrou na piscina. Totalmente vestida, sem roupa de mergulho, sem preparação, botas submersas, calças arrastando, ela mergulhou sob a superfície. 20 segundos 40. Ela subiu à superfície com um braço laçado pelo pescoço do boneco, uma perna apoiada contra a corrente artificial. Ela pivotou, impulsionou o peso para cima e, em um único movimento controlado, empurrou o corpo sobre a borda do convés. Então ela saiu. A água encharcou suas mangas, sua gola, seu cabelo, tudo menos sua voz. Reset. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Vance ficou ali pingando, assistindo a uma mulher de metade do seu tamanho fazer em 60 segundos o que ele não conseguiu fazer em 2 vezes o tempo.
Maya pegou sua prancheta, fez uma anotação, nem sequer olhou para ele. As rotações de pares continuam. Sargento Vance, você está no suporte de convés até sua técnica melhorar. Suporte de convés. A designação dada a desistentes, a pessoas que não conseguiam completar o exercício, a pessoas que não pertenciam. O rosto de Vance ficou branco, depois vermelho, depois uma cor que não tinha nome. Mas ele não disse uma palavra, porque o que ele poderia dizer? Ela não o havia insultado, não havia gritado com ele, nem sequer havia reconhecido que algo pessoal estava acontecendo. Ela simplesmente havia sido melhor. E isso foi pior do que qualquer outra coisa que ela poderia ter feito. Perto da saída, um dos instrutores seniores observou toda a cena se desenrolar. Comandante James Cole, oficial comandante de Maya, o homem que a havia recomendado para esta designação. Ele não sorriu, não franziu a testa, apenas observou com a expressão de alguém que já havia visto este filme antes e já sabia o final. Ao lado dele, o mestre Sargento Torres falou baixinho. Ela não está apenas treinando-os. Não, ela está desmontando-o peça por peça sem dar um único soco. Cole assentiu. É por isso que ela é uma das melhores. Qualquer um pode vencer uma luta. Muito poucas pessoas podem vencer sem lutar. Ele se virou para sair. Me avise quando ela terminar. Quero o relatório completo. Torres o observou ir. Então ele olhou de volta para Maya, ainda executando o exercício, ainda marcando sua prancheta, ainda agindo como se nada incomum estivesse acontecendo. E ele entendeu algo que a maioria das pessoas nunca entenderia. A garota naquele bar não havia perdido nada. Ela estava apenas se preparando para pegar tudo de volta. O pátio de treinamento esvaziou lentamente, corpos se arrastaram em direção ao quartel, exaustos, humilhados, silenciosos. Ninguém olhou para Vance. Ninguém precisava. O peso do que acabara de acontecer pairava sobre a unidade como fumaça que não se dissiparia. Maya permaneceu organizando o equipamento, metódica, sem pressa, como se não tivesse acabado de desmantelar o ego de um homem na frente de 40 testemunhas. Mendes se aproximou dela quando o último recruta desapareceu. Aquilo foi cirúrgico. Ela não levantou o olhar. Aquilo foi terça-feira. Ele vai vir para cima de você de novo. Você sabe disso, certo? Maya enrolou uma corda de resgate com precisão praticada. Estou contando com isso. E quando ele o fizer, ela finalmente encontrou os olhos dele. Então não será a minha palavra contra a dele. Será um padrão de comportamento documentado, testemunhado, inegável. Mendes a estudou por um momento. A contusão em sua maçã do rosto havia escurecido para roxo. A crosta em seu lábio havia rachado durante a demonstração na piscina, deixando uma fina linha de sangue fresco que ela não havia se preocupado em limpar. Filipinas, ele disse baixinho. Você nunca falou sobre o que aconteceu naquele túnel. Nada a falar. 3 reféns, 2 tangos mortos, 100 míteres de água com visibilidade 0. Eu fiz meu trabalho. Você fez o impossível. Ele fez uma pausa. O relatório pós-ação disse que você ficou debaixo d'água por 11 minutos. 11. A maioria dos mergulhadores desiste em 6. Maya largou a corda. Suas mãos estavam firmes, mas algo mudou atrás de seus olhos. Algo velho e pesado e trancado. Os reféns tinham famílias, ela disse. Crianças esperando em casa. Pais que não sabiam se os veriam novamente. Ela pegou outra peça de equipamento. Eu não desisto das famílias. Mesmo quando quase te mata, especialmente então. Mendes assentiu lentamente. Ele havia servido com operadores o suficiente para reconhecer a raça. Aqueles que corriam para o fogo em vez de fugir dele. Aqueles que mediam suas vidas não em anos, mas em missões concluídas. Vance não sabe com o que está lidando, ele disse. Não, ele não sabe. Maya colocou sua bolsa de equipamentos no ombro. Mas ele saberá. Ela caminhou em direção ao prédio administrativo sem olhar para trás. No quartel dos Rangers,
Vance sentou-se em seu beliche com a cabeça nas mãos. Rivera andava por perto. Shane e Kowalski estavam perto da janela observando o pátio de treinamento esvaziar. Isso foi ruim. Rivera disse que isso foi muito ruim. Cale a boca. Tô falando sério, Derek. Todos viram. Todos. Você foi colocado em suporte de convés como algum desistente de campo de treinamento. Eu disse cale a boca. Rivera continuou andando. Ela está te usando, cara. Você não vê. Ela não está tentando treinar ninguém. Ela está tentando te destruir publicamente, lentamente, fazendo você parecer um tolo na frente de toda a base. A cabeça de Vance se levantou. Seus olhos estavam vermelhos, exaustos, furiosos. Você acha que eu não sei disso? Então faça algo a respeito. Tipo, o quê? Batê-la de novo? Há câmeras por toda parte agora. A segurança está observando cada movimento que faço. Então encontre outra maneira. Shane falou da janela. Talvez apenas deixe pra lá, cara. Aceite a derrota. Siga em frente. Aceite a derrota. Vance se levantou tão rápido que Chen recuou. Ela me humilhou na frente de todos. Ela me fez parecer que não pertenço ao meu próprio uniforme. Talvez você não devesse ter o quê? Colocado alguma contratação por cota da Marinha em seu lugar. Ela nem é militar de verdade. Ela é um golpe publicitário, uma caixa de seleção de diversidade. Kowalski balançou a cabeça. Eu não sei, cara. Aquela demonstração na piscina, aquilo não foi um golpe, aquilo foi real. Estava exibindo, estava nos mostrando o que ela pode fazer. A voz de Kowalski baixou. E o que nós não podemos. As palavras atingiram Vance como um golpe físico. Ele ficou ali respirando com dificuldade, os punhos cerrados ao lado do corpo. Preciso pensar, ele disse finalmente. Todos fora. Derek fora. Eles saíram um por um. Rivera foi o último a sair. Ele fez uma pausa na porta. O que quer que você esteja planejando, seja inteligente. Ela não é apenas uma garota. Ela é outra coisa. A porta se fechou. Vance sentou-se novamente em seu beliche e olhou para a parede. Outra coisa. Isso é o que todos continuavam dizendo. Outra coisa. Como se ela fosse mais que humana. Como se fosse intocável. Mas ninguém era intocável. Ninguém era inquebrável. Todos tinham uma fraqueza. E só tinha que encontrar a dela. O escritório do comandante Rafe Holland era exatamente o que você esperaria de um homem que passou 30 anos limpando as bagunças dos outros. Paredes nuas, mesa de metal, uma planta que se recusava a morrer, não importa o quanto ele a negligenciasse. Ele estava revisando as filmagens do treinamento quando sua porta se abriu. Queria me ver, senhor? Maia entrou, uniforme completo, hematoma visível, postura perfeita. Holland gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Ela sentou. Estive assistindo às fitas desta manhã, ele disse. Eu presumi que você estaria. Aquela demonstração na piscina. Foi necessário? Sim, senhor. Por quê? A expressão de Maia não mudou. Porque mostrar é mais eficaz do que dizer. Eu poderia tê-los repreendido sobre os padrões. Eu poderia ter explicado por que a técnica deles estava falhando. Mas as palavras não têm o mesmo impacto que as ações. E Vance. E ele. Holland recostou-se em sua cadeira. Você o colocou em suporte de convés. Essa é a designação que damos a pessoas que não conseguem completar o treinamento básico. Ele não conseguiu completar o exercício. Ele é um sargento de primeira classe com 2 missões de combate. E ele ainda não conseguiu completar o exercício. A voz de Maia permaneceu nivelada. Patente não garante competência, senhor. Desempenho, sim. Holland a estudou por um longo momento. A maioria das pessoas se contorcia sob seu olhar. Maia não se moveu. Você sabe o que eu vejo quando olho para esta filmagem? Ele perguntou. O que você vê, senhor? Eu vejo alguém que é muito, muito bom em seu trabalho. Ele fez uma pausa. E eu vejo alguém que está jogando um jogo que é maior do que a maioria das pessoas percebe. Não estou jogando nada, senhor. Estou documentando. Documentando padrão
Padrão de comportamento. Vance iniciou o contato no bar. Ele iniciou o contato na sala de equipamentos. Ele desafiou minha autoridade durante o treinamento. 3 incidentes, 3 testemunhas, 3 oportunidades para ele mostrar contenção. 3 falhas. Holland assentiu lentamente. E se ele falhar novamente, então não haverá ambiguidade sobre quem ele é ou do que ele é capaz. E você, Maya, encontrou os olhos dele diretamente. Sou exatamente quem meu arquivo diz que sou, senhor. Nada mais, nada menos. Holland sustentou o olhar dela por mais um instante. Então ele pegou uma pasta da gaveta de sua mesa. Seu registro de serviço classificado. Tive que fazer algumas ligações para conseguir isso. Ele a abriu. Filipinas 2023, Operação Onda Título. 3 reféns resgatados de um sistema de túneis inundado após a equipe de extração primária ser comprometida. Isso está correto. O relatório diz que você ficou submersa por 11 minutos em condições de visibilidade zero. Que você engajou 2 combatentes hostis corpo a corpo enquanto submersa. Que você sofreu um pulmão perfurado e ainda completou a extração. Os reféns voltaram para casa. Você quase não voltou, mas eu voltei. A voz de Maya era baixa, mas certa. Isso é o que importa. Holland fechou a pasta. Há mais aqui. Operações sobre as quais não tenho autorização para saber. Condecorações que estão listadas como classificadas. Ferimentos que teriam encerrado a maioria das carreiras. Eu me curo rápido. Esse não é o ponto. Holland se inclinou para a frente. O ponto é que Derek Vance arranjou briga com alguém que matou mais pessoas do que ele provavelmente já conheceu. Alguém que sobreviveu a coisas que quebrariam a maioria dos operadores. Alguém que nunca perde. Maya não disse nada. Por que você não o derrubou naquele bar? Holland perguntou. Você poderia ter. Nós 2 sabemos que você poderia ter terminado antes que ele sequer desse aquele tapa. Porque vencer uma briga de bar não muda nada. Maya disse que ele receberia uma repreensão. Eu ganharia uma reputação. E a próxima mulher que passasse por esta base enfrentaria a mesma coisa. Então você está fazendo isso por outras pessoas? Estou fazendo isso porque é certo. Ela se levantou. Permissão para retornar ao serviço, senhor. Holland acenou com a mão. Concedido, mas Reyes. Ela fez uma pausa na porta. Seja cuidadosa. Homens como Vance não aprendem lições. Eles guardam rancor. Eu sei, senhor. Ela abriu a porta. É com isso que estou contando. O refeitório estava barulhento durante o jantar, bandejas tilintando, vozes se sobrepondo. O tipo de caos controlado que acontece quando algumas centenas de militares tentam comer ao mesmo tempo. Maya sentou-se sozinha em uma mesa de canto, comendo um prato de comida que ela não estava saboreando. Sua mente estava em outro lugar, planejando, calculando, executando cenários. Ela não notou a jovem se aproximando até que uma bandeja tilintou do outro lado dela. Importa se eu sentar? Maya levantou o olhar. Especialista Amy Chen, 22 anos, médica de combate do exército, uma das recrutas que estiveram no campo naquela manhã. É um país livre. Chen sentou-se. Ela estava nervosa. Maya podia ver isso na maneira como ela continuava reposicionando seu garfo, mas ela estava tentando não demonstrar. Eu te observei hoje, Chen disse na piscina. Todos me observaram. Não, quero dizer, Chen lutou para encontrar as palavras. A maneira como você se moveu, a maneira como você nem hesitou, foi como observar algo impossível acontecer em tempo real. Maya deu uma mordida em sua comida, mastigou, engoliu. Não há nada impossível sobre treinamento. Não foi apenas treinamento. Eu vi treinamento. Aquilo foi outra coisa. Lá estava de novo. Outra coisa. Qual é sua pergunta, especialista? Shen olhou para sua bandeja depois de volta. Como você faz isso? Como você permanece tão calma quando alguém está tentando te derrubar? Prática. Isso não é uma resposta, é a única resposta que tenho. Maya largou o garfo. Você quer saber o segredo? Não há um.
Você apenas continua. Você continua aparecendo. Você continua fazendo o trabalho. E, eventualmente, as pessoas tentando te derrubar ficam sem energia. Mas Vance é um sintoma, não uma doença. Ele está com raiva porque o mundo está mudando e ele tem medo de ser deixado para trás. Ele vê mulheres como você e eu tendo sucesso. E em vez de perguntar como ele pode ser melhor, ele pergunta por que nos é permitido existir em seu espaço. Chen ficou quieta por um momento. É por isso que você não revidou no bar? Porque você sabia que ele estava apenas assustado. Não, a voz de Maia endureceu ligeiramente. Eu não revidei porque queria evidências. Eu queria documentação. Eu queria um registro que não pudesse ser contestado ou dispensado. Para a audiência, para o futuro, a próxima mulher que passar por aqui, a próxima garota que levar um tapa porque algum homem inseguro acha que pode pegar o que quiser. Maia inclinou-se para a frente. Não estou lutando por mim, especialista. Estou lutando por todos que vêm depois. Chen a olhou com algo como admiração. Quero ser como você um dia. Maia balançou a cabeça. Não seja como eu. Seja melhor. Seja a versão de si mesma que não precisa ser atingida primeiro para provar que pertence. Antes que Chen pudesse responder, uma comoção irrompeu do outro lado do refeitório. Vozes elevadas, cadeiras arranhando, o som inconfundível de tensão prestes a explodir. Maia se virou. Vance estava de pé no meio da sala, cercado por sua equipe. Ele apontava para algo em seu telefone, voz alta o suficiente para ser ouvida. Você quer ver como é um verdadeiro SEAL aqui? Isso é o que eles estão colocando no comando do nosso treinamento. Ele estava mostrando o vídeo do bar. O tapa, ela caindo, ela saindo. Olhe para aquilo. Vance estava dizendo que ela nem revidou. Essa é a nossa instrutora. Essa é quem deveria estar nos ensinando sobre força. Risadas de sua mesa. Silêncio desconfortável do resto da sala. Maia se levantou lentamente. Chen pegou o braço dela. Não, é isso que ele quer. Ele quer que você reaja. I know. Then sit down, please. But Maya was already walking. The room went quiet as she approached Vance's table. Every eye tracked her movement. Phones came out. This was going to be documented whether anyone planned it or not. She stopped 3 feet from Vance. He grinned, cocky, certain he had the upper hand. Lieutenant, come to watch your highlight reel. I came to give you a choice. A choice? Maya's voice was calm, steady, pitched to carry without shouting. You can stop this right now. Apologize publicly for your behavior. Accept the consequences of your actions, and we move forward. Or you keep playing in this game and you lose everything. Vance laughed. It was the laugh of a man who'd never been truly beaten at anything. The laugh of someone who still thought he was in control. You threatening me, Lieutenant? No, I'm informing you. Maya took one step closer. I've been doing this for 6 years. I've survived things that would put you in a body bag. I've completed missions that are classified above your pay grade. And I've never, not once, lost to someone who underestimated me. The laughter died. You can keep pushing. You can keep singing. But every time you do, you give me more evidence, more documentation, more rope to hang your career with. You think documentation matters. I'm an Army Ranger. I've got commendations. Commendations don't matter when there's video evidence of assault. Commendations don't matter when 40 witnesses saw you fail a basic rescue drill. Commendations don't matter when your own unit starts wondering if you're a liability. Vance's face went red. You're bluffing. Try me. The whole mess hall was frozen. Nobody moved. Nobody breathed. Then Vance made his decision. He stood up, stepped forward, got right in Maya's face, close enough that she could feel his breath. You think you're special? You're nothing. You're a publicity stunt with a uniform. And when this is over, when I'm done with you, everyone will know it. Maya didn't step back, didn't blink, didn't move a single muscle. When this is over, she said quietly, you'll wish you'd taken the apology.
She turned and walked away. Vance stood there breathing hard, fists clenched. "This isn't over," he shouted at her back. "You hear me? This isn't even close to over." Maya kept walking, because she knew something he didn't. It wasn't over. Not yet. But when it was, there would be no question about who had won. Naquela noite em seus aposentos, Maya sentou-se na beira de sua cama, com seu telefone nas mãos. Ela estava rolando pelas mensagens, dezenas delas de pessoas com quem ela havia servido, pessoas que tinham visto as notícias, pessoas que queriam oferecer apoio com sérios avisos. Uma mensagem se destacou. Era do mestre Sargento Torres, simples direto. "Ouvi o que aconteceu no refeitório. Você está brincando com fogo. Ele não vai recuar. Ele vai escalar. Esteja pronta." Maya respondeu. "Eu sei. Estou contando com isso." Ela largou o telefone e olhou para si mesma no pequeno espelho montado na parede. A contusão estava desvanecendo agora, amarelecendo nas bordas. A rachadura em seu lábio estava quase curada. Em uma semana, não haveria evidências visíveis de que algo havia acontecido. Mas a evidência nem sempre tinha que ser visível. Às vezes era gravado. Às vezes era documentado. Às vezes estava esperando em arquivos e pastas e declarações construindo algo inevitável. Ela pensou em Chen sobre a pergunta que ela havia feito. "Como você permanece tão calma?" A verdade era que Maya não estava calma. Não por dentro. Por dentro ela estava queimando. Por dentro ela estava furiosa com cada homem que já a olhou e viu algo pequeno, algo fraco, algo para ser usado ou dispensado ou quebrado. Mas fúria sem foco era apenas ruído. E Maya havia aprendido há muito tempo que os melhores operadores não eram os que queimavam mais quente. Eram os que queimavam mais tempo. Seu telefone vibrou. Outra mensagem. Essa do comandante Holland. Jag agendou a audiência preliminar. Segunda-feira, 0900. Esteja pronta para testemunhar. Maya leu 2 vezes. Então ela respondeu 2 palavras. "Estou pronta." Ela apagou a luz e deitou-se. Amanhã a verdadeira luta começaria. E quando acabasse, Derek Vance entenderia algo que deveria ter aprendido no momento em que entrou naquele bar. Alguns alvos não são alvos de forma alguma. São armadilhas. E minha res era a armadilha mais perigosa em que ele já havia caído. A manhã de segunda-feira chegou como um veredicto, esperando para ser entregue. Maya estava acordada às 04h30, como todos os dias. Ela correu seus habituais 8 quilômetros, tomou banho, vestiu seu uniforme completo de serviço e tomou café da manhã sozinha em seus aposentos. A rotina era a armadura. A rotina a mantinha com os pés no chão. Às 08h30, ela caminhou em direção ao prédio do JAG, com sua pasta de documentação debaixo do braço. A base estava mais quieta do que o normal. A notícia havia se espalhado. Todos sabiam o que estava acontecendo hoje. Todos estavam esperando para ver como terminaria. Ela passou por um grupo de candidatos SEAL perto do pátio de treinamento. Eles pararam de conversar quando a viram. Uma delas, uma jovem, mal com 20 anos, endireitou-se e deu um aceno sutil. Maya acenou de volta. Ela continuou andando. O comandante Holland a encontrou fora da sala de conferências 3A. Seu rosto era ilegível, mas seus olhos continham algo como respeito. Pronta para isso? Estou pronta desde que ele me atingiu. Holland a estudou por um momento. Não é mais apenas sobre Vance. Você entende isso, certo? Esta audiência vai estabelecer um precedente. O que quer que aconteça lá dentro afeta cada mulher que passar por este comando depois de você. Eu sei, sem pressão. Maya quase sorriu. Sempre há pressão, senhor. A questão é se você deixa que ela te esmague ou se você a usa. Holland abriu a porta. Depois de você, tenente. A sala de conferências era exatamente o que Maya esperava. Mesa longa, paredes nuas, 3 membros do painel sentados na frente, todos oficiais seniores, todos usando expressões projetadas para não revelar nada.
Vance já estava lá, sentado na extremidade oposta da mesa, com seu representante Jag. Ele estava em uniforme de gala completo, cada metal e fita exibidos. Sua mandíbula estava cerrada. Seus olhos estavam fixos para a frente. Ele não olhou para Maya quando ela entrou. Ela não esperava que ele o fizesse. Rivera, Shane e Kowalski sentaram-se na fila de observação atrás dele. Seus rostos estavam pálidos, nervosos, como homens que estavam começando a perceber que haviam apostado no cavalo errado. Maya sentou-se em seu lugar. Sua oficial do JAG, tenente-comandante Sarah Wells, inclinou-se perto. Como você está se sentindo? Focada. Bom, deixe-me fazer a fala, a menos que eles se dirijam a você diretamente. E quando o fizerem, mantenha suas respostas curtas, claras. Não lhes dê nada para distorcer. Entendido. O presidente do painel, capitão Marcus Webb, checou seu relógio e chamou a sala à ordem. Esta audiência está convocada para revisar alegações de agressão e conduta imprópria contra o sargento de primeira classe Derek Vance, juntamente com alegações suplementares contra os especialistas Chen, Rivera e Kowalski. A tenente Jodie Maya Reyes é a queixosa. Todas as partes foram aconselhadas sobre seus direitos. Ele olhou para ambos os lados da mesa. Vamos começar. A acusação foi a primeira. A comandante Wells expôs a linha do tempo com precisão cirúrgica. O incidente do bar. A evidência em vídeo. O relatório de segurança arquivado naquela mesma noite. O confronto na sala de equipamentos. Os desafios no pátio de treinamento. Cada peça de evidência foi exibida na tela. Cada carimbo de data, a hora anotado. Cada declaração de testemunha referenciada. Webb ouviu sem expressão. Os outros membros do painel fizeram anotações. Quando Wells terminou, ela se virou para Maya. Tenente Reyes, por favor, descreva em suas próprias palavras o que ocorreu no bar âncora na noite em questão. Maya se levantou. Sua voz era calma, medida, profissional. Eu estava lendo sozinha em uma cabine de canto quando o sargento Vance e seus companheiros entraram. Eles fizeram vários comentários depreciativos sobre meu gênero e ramo de serviço. Quando recusei a engajar, o sargento Vance aproximou-se da minha mesa, fez comentários adicionais, deu um tapa em minha orelha com os dedos e então me atingiu no rosto com a palma da mão aberta. O que você fez depois de ser atingida? Eu me levantei, informei aos presentes que eles estavam terminados e saí do estabelecimento. Eu então relatei o incidente à segurança da base e solicitei documentação. Por que você não se defendeu fisicamente? Porque a autodefesa naquele momento teria resultado em uma situação de disse-me-disse sem resolução clara. Ao permitir que o incidente fosse documentado em vídeo, eu garanti que não haveria ambiguidade sobre o que ocorreu. O oficial do JAG de Vance se levantou. Objeção. A queixosa está especulando sobre os resultados. Webb balançou a cabeça. A queixosa está explicando seu raciocínio. Continue, Tenente Reyes. Maya assentiu. No dia seguinte, fui designada como instrutora principal para um exercício de treinamento conjunto. Durante esse exercício, o sargento Vance não atendeu aos padrões de desempenho e foi colocado em suporte de convés. Após o exercício, ele e 2 de seus companheiros me confrontaram na sala de equipamentos e o sargento Vance tentou me atingir novamente. O que aconteceu então? Eu me defendi usando força mínima necessária. Todos os 3 foram contidos sem ferimentos. A segurança da base foi chamada e documentou o incidente. Wells se virou para o painel. Temos evidências em vídeo de ambos os incidentes. Gostaria de reproduzi-los agora. A tela acendeu. Primeiro, o vídeo do bar. Granulado, mas claro. A arrogância de Vance. O toque. O tapa. Maya caindo. Maya se levantando. Maya saindo. A sala estava em silêncio. Então as imagens da sala de equipamentos, ângulo da câmera de segurança, o balanço de Vance, o pivô de Maya.
3 homens no chão em menos de 10 segundos. Ela de pé no centro, mãos abertas, respiração firme. Quando os vídeos terminaram, Webb se virou para Vance. Sargento, gostaria de responder? Vance levantou-se lentamente. Seu rosto estava tenso, controlado, mas algo atrás de seus olhos estava rachando. Senhor, lamento minhas ações no bar. Foi um julgamento pobre alimentado pelo álcool, mas quero ser claro. Isso não é sobre agressão. Isso é sobre uma vendetta. Webb levantou uma sobrancelha. Explique. A Tenente Reyes tem me perseguido desde o primeiro dia. Ela deliberadamente manipulou situações para me fazer parecer ruim. Ela me colocou em suporte de convés na frente de todo o grupo de treinamento. Ela me provocou na sala de equipamentos. Ela está usando esta audiência para destruir minha carreira. Wells se levantou. Sargento Vance, você está sugerindo que a Tenente Reyes o provocou a agredi-la? Estou dizendo que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela estava jogando um jogo e eu fui pego nele. Jogo que começou quando você a agrediu sem provocação em um bar público. A mandíbula de Vance apertou. Eu cometi um erro, mas ela transformou esse erro em uma arma. Maya falou pela primeira vez sem ser solicitada. Permissão para responder. Senhor. Webb assentiu. Vá em frente. Ela se levantou, olhou diretamente para Vance. Sua voz era baixa, mas carregava por toda a sala. Sargento Vance, você entrou em um bar procurando alguém para menosprezar. Você me encontrou. Você zombou do meu serviço. Você invadiu meu espaço. Você me atingiu no rosto forte o suficiente para tirar sangue. E agora você está sentado aqui dizendo a este painel que eu sou o problema. O rosto de Vance reabasteceu. Você poderia ter terminado ali mesmo. Você escolheu não fazê-lo. Eu escolhi documentar. Você escolheu me humilhar. No, you humiliated yourself. Maya's voice hardened. Every single thing that happened after that bar was your choice. You chose to challenge me during training. You chose to corner me in the equipment room. You chose to swing again. I didn't make you do any of that. I just gave you opportunities to show who you really are. The room was dead silent. Webb leaned forward. Sergeant Vance, do you deny striking Lieutenant Reyes at the anchor bar? No, sir. Do you deny attempting to strike her again in the equipment room? A long pause. No, sir. Do you deny making derogatory comments about her gender and service? Vance's voice dropped. No, sir. Webb nodded slowly. Then I'm confused about what defense you're offering, Sergeant, because from where I'm sitting, it sounds like you're admitting to everything and blaming the victim for not stopping you. Vance opened his mouth, closed it, opened it again. Nothing came out. His JAG officer stepped in. Sir, we're asking for consideration of mitigating factors. Sergeant Vance has 2 combat tours, multiple commendations, and an exemplary service record prior to these incidents. Exemplary service doesn't excuse assault, counselor. Webb's voice was cold. If anything, it makes this worse. A man with his experience should know better. The panel conferred quietly. Webb made notes. The other 2 members nodded. Then Webb looked up. We'll take a 15-minute recess before final statements. Counsel, prepare your closing arguments. Everyone stood as the panel exited. Maya remained still. Vance was escorted out by his JAG officer. As he passed Maya's table, he paused. This isn't over, he muttered. Maya didn't look at him. Yes, it is. He was gone before he could respond. Commander Wells sat down beside Maya. That went well. Better than well. You rattled him. I told the truth, that's all. Sometimes the truth is the most powerful weapon there is. Maya looked at the door Vance had walked through. He still doesn't understand what's happening. He thinks this is about pride, about winning and losing. What's it really about? Change. Maya's voice was quiet. It's about making sure the next woman who walks onto this base doesn't have to go through what I went through. Wells studied her for a moment.
You know, when I first saw your file, I thought you were just another SEAL with something to prove. But you're not, are you? You're something else entirely, Maya almost laughing. People keep saying that. Something else. What do you think it means? I think it means they don't have a category for women like me yet. She stood. So I'm going to help them build one. The recess ended. The panel returned. Final statements were delivered. Wells summarizing the evidence, Vance's counsel pleading for leniency. Then Webb delivered the preliminary ruling. Based on the evidence presented, this panel finds sufficient cause to proceed with formal disciplinary action against Sergeant First Class Derek Vance under Article 15 of the Uniform Code of Military Justice. Charges include assault on a superior officer, conduct unbecoming, and harassment. Vance's face went white. Pending final review, Sergeant Vance will be reduced in rank. He will be restricted to base. He will complete mandatory conduct rehabilitation. Any further incidents will result in immediate discharge proceedings. Webb turned to the three specialists, Chen, Rivera, and Kowalski. Your participation in these incidents has been noted. You will face administrative review and mandatory sensitivity training. Consider this your only warning. He gathered his papers. This hearing is concluded. The room began to empty. Vance was led out by security, his face carved from stone. His crew followed silent, broken, suddenly very aware that their choices had consequences. Maya stayed seated until the room was almost empty. Wells touched her shoulder. You did it. You actually did it. We did it. No. Wells shook her head. I just provided legal support. You provided everything else. The courage, the patience, the documentation. She paused. You know, this is going to make waves right beyond this base, beyond this command. This is going to be a case study. Maya stood, straightened her uniform, touched the fading bruise on her cheekbone one last time. Good, she said. Let it make waves. She walked out of the conference room into the bright morning sun. Master Chief Torres was waiting outside. Heard you put on quite a show in there. Just told the truth. Sometimes that's the bravest thing a person can do. He fell into step beside her. What happens now? Now we wait for the final ruling. Then we get back to work. And Vance? Maya looked toward the barracks where Vance was being escorted. His shoulders were slumped. His swagger was gone. He looked like a man who'd finally run out of excuses. Vance made his choices. Now he lives with them. Torres nodded slowly. You know, I've been doing this for 23 years. Seen a lot of operators come through. A lot of tough guys. A lot of loud talkers. He paused. You're not like any of them. Is that good or bad? It's different, he smiled slightly. And in this business, different is usually better. They walked in silence for a moment. Then Torres spoke again. There's a young medic, Chen. She was watching from the observation row. Said she wants to be like you someday. Maya remembered the girl from the mess hall, the nervous fork, the earnest questions. I told her not to be like me. I told her to be better. What did she say? She didn't say anything, but I think she understood. Torres stopped walking, turned to face her. You know what you've done here, right? It's not just about Vance. It's not just about one hearing or one incident. You've changed things. Maybe not everywhere. Maybe not immediately, but here on this base, things are different now because of what you did. Maya was quiet for a long moment. When I was 22, she said finally, I almost quit. Hell Week, day 3. I was hypothermic, exhausted, and every instructor was screaming at me to ring the bell. And I wanted to. God, I wanted to so badly. What stopped you? I thought about every girl who would come after me, every woman who would see that a female SEAL had made it through. And I thought, if I quit now, I'm not just quitting for me, I'm quitting for all of them. She looked up at Torres. I couldn't do that. I couldn't be the reason someone else gave up before they even tried. Torres held her gaze. And that's why you're different. That's why you're something else. Because you're not fighting for yourself. You're fighting for everyone who comes after.
He reached out and shook her hand. It's been an honor watching you work, Lieutenant. Whatever happens next, remember that. He walked away. Maya stood alone in the sunlight, thinking about tomorrow. Thinking about the young women who would walk onto this base in the months and years to come. Thinking about the ones who would face their own advances, their own challenges, their own moments of doubt. And thinking about the legacy she was building. Not with her fists, not with her anger, but with her patience, her precision, her refusal to break. Because that was what real strength looked like. Not the ability to destroy, the ability to endure. And Maya Reyes had been enduring her entire life. She wasn't about to stop now. 2 semanas se passaram como fôlego contido finalmente liberado. A decisão final saiu em uma manhã de quinta-feira. Maya estava na academia quando o comandante Holland a encontrou no meio de uma série na barra de flexões, suor escorrendo por suas têmporas. Tenente Reyes, ela caiu no chão, limpou o rosto com uma toalha. Senhor, é oficial. Artigo 15 mantido. Vance foi reduzido a especialista. Ele está sendo transferido para uma unidade de apoio no Kansas, sem missões de combate para o futuro próximo. Maya processou a informação sem expressão. E os outros, Rivera e Kowalski, receberam repreensões formais. Eles as carregarão pelo resto de suas carreiras. Chen Holland fez uma pausa. Chen realmente solicitou uma reunião com você. Disse que tem algo a dizer. O médico, diferente Chen, o Ranger, um da equipe de Vance. Maya levantou uma sobrancelha. Isso foi inesperado. O que ele quer? Acho que ele quer pedir desculpas, mas isso não é da minha conta. Holland entregou a ela um papel dobrado. Além disso, isso chegou pelos canais oficiais esta manhã. Pensei que você gostaria de ver. Maya desdobrou-lhe o papel. Leu uma vez. Depois, novamente, era um memorando do Comando de Guerra Especial Naval. Novos protocolos para toda a base para relatórios de assédio. Treinamento obrigatório de intervenção de observadores. Diretrizes atualizadas para disciplina entre serviços. Na parte inferior, uma nota implementada em resposta ao incidente Reyes-Vance, em vigor imediatamente em todas as instalações da Frota do Pacífico. Maya levantou o olhar. Maya, eles estão chamando de incidente Reyes-Vance. É o que acontece quando você gera ondas, tenente. Eles as nomeiam em sua homenagem. Ela dobrou o papel cuidadosamente e guardou-o no bolso. Obrigada, senhor. Não me agradeça. Eu apenas entreguei as notícias. Você fez o trabalho. Holland virou-se para sair, depois fez uma pausa. Pelo que vale a pena, faço este trabalho há 30 anos. Já vi muitos casos. A maioria deles termina com alguém levando um puxão de orelha e todos fingindo que nada aconteceu. E este realmente mudou algo. Ele assentiu uma vez. Isso é raro. Não se esqueça disso. Ele saiu. Maya ficou sozinha na academia segurando o papel que provava que seus hematomas significavam algo. Ela não sorriu. Ela não celebrou. Ela apenas voltou para a barra de flexões e terminou sua série porque o trabalho não estava feito. O trabalho nunca estava feito. Ele apenas assumia formas diferentes. A especialista Amy Chen encontrou Maya no refeitório naquela noite. Ela sentou-se sem pedir bandeja, intocada, olhos brilhando com algo que parecia excitação mal contida. Fui aceita. Maya levantou o olhar de sua comida. Aceita onde avaliação e seleção SEAL. Me inscrevi há 3 meses. Recebi minha carta esta manhã. Shane estava praticamente vibrando. Vou tentar as equipes. Maya largou o garfo. Estudou a jovem à sua frente, 22 anos, médica de combate. A mesma garota que perguntou como permanecer calma quando alguém estava tentando te derrubar. Você sabe no que está se metendo? Sim, senhora. Não é apenas físico. É mental, emocional. Eles vão te quebrar e ver o que resta. A maioria das pessoas desiste antes mesmo de chegar à parte difícil. Eu sei, e você ainda quer fazer isso. Shane inclinou-se para a frente. Antes de eu te observar, eu pensava que as mulheres em operações especiais eram apenas toleradas,
como se estivéssemos lá para marcar uma caixa. Mas você não é tolerada. Você é excepcional. E você chegou lá da mesma forma que todo mundo, sendo melhor do que as pessoas tentando te parar. Maia ficou quieta por um momento. Não sou excepcional. Sou teimosa. Há uma diferença. Então eu também serei teimosa. Algo mudou no peito de Maia. Algo que parecia quase esperança. Quando você embarca, 6 semanas, avaliação básica primeiro, depois fase 1. Você vai precisar treinar duro, mais duro do que qualquer coisa que você já fez antes. Eu sei. Maia afastou sua bandeja. Tenho algum tempo antes da minha próxima designação. Se quiser, posso te mostrar o que esperar. Os exercícios que eles farão, os jogos mentais que eles jogarão, os momentos em que desistir parece a única opção. Os olhos de Chen arregalaram. Você faria isso. Me treinar. Eu te daria uma base. O resto é com você. Por quê? Você nem me conhece. Maia pensou sobre a pergunta. Pensou sobre a garota que ela havia sido aos 22 anos, sozinha e aterrorizada e determinada a provar que todos estavam errados. Porque alguém fez isso por mim uma vez, um mestre-chefe que não precisou me dar tempo extra, mas deu de qualquer maneira. Ele disse algo que eu nunca esqueci. O que ele disse? Ele disse, as equipes não precisam apenas de operadores. Elas precisam de pessoas que se lembrem por que estão lutando. Pessoas que carregam a missão em seu coração, não apenas em suas mãos. Maia encontrou os olhos de Shen. Acho que você pode ser uma dessas pessoas. Shen piscou rapidamente. Contendo as lágrimas, ela estava orgulhosa demais para deixá-las cair. Eu não vou te decepcionar. Não se preocupe em me decepcionar. Preocupe-se em se decepcionar. Essa é a única falha que importa. Eles apertaram as mãos sobre a mesa e Maia percebeu que este momento valia mais do que qualquer veredicto ou decisão ou mudança de protocolo. Esta foi a verdadeira vitória. Não derrotar Vance. Construir o que veio depois. A reunião com o especialista o Chen de Vance, aconteceu 2 dias depois. Maia concordou com isso contra seu melhor julgamento. O comandante Holland havia arranjado em terreno neutro uma pequena sala de conferências perto do escritório do capelão. Sem gravação, sem testemunhas, apenas 2 pessoas e o que quer que precisasse ser dito. Chen já estava lá quando Maia chegou. Ele se levantou quando ela entrou. Sua postura era diferente agora, menor de alguma forma, como se a arrogância tivesse sido cirurgicamente removida e nada tivesse crescido de volta para substituí-la. Tenente especialista. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. Então Chen falou. Quero pedir desculpas. Maia não disse nada. Deixou-o continuar. Eu estava lá naquela noite no bar. Eu filmei. Eu ri. Eu compartilhei com a unidade como se fosse entretenimento. Sua voz falhou ligeiramente. Eu disse a mim mesmo que você merecia. Que você era apenas alguma contratação por diversidade que não pertencia. Que Vance estava apenas colocando você em seu lugar. E agora Chen olhou para o chão. Agora eu não consigo parar de pensar na minha irmã. Ela tem 19 anos. Quer entrar para a Marinha depois da faculdade, curso de medicina. Ele engoliu em seco, e eu continuo pensando, e se alguém fizesse a ela o que fizemos a você? E se alguém a atingisse, e eu apenas ficasse lá e filmasse? Maia esperou. Não posso desfazer o que fiz. Eu sei disso, mas eu queria que você soubesse que eu vejo agora. Eu vejo o quão errado foi, e eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. O silêncio se estendeu. Então Maia falou. Você sabe por que eu não revidei naquela noite? Chen balançou a cabeça. Porque revidar me faria sentir melhor por uns 5 segundos, e então tudo teria voltado ao normal. Vance teria dito a todos que eu ataquei primeiro. Você e Rivera e Kowalski o teriam apoiado, e a próxima mulher que passasse teria enfrentado a mesma coisa. Chen estremeceu.
Ao não lutar, eu te dei uma chance de se verem, realmente ver o que vocês estavam fazendo. E algumas pessoas não conseguem lidar com isso. Elas dobram a aposta. Elas arranjam desculpas. Elas se convencem de que são a vítima. Maya fez uma pausa. Mas algumas pessoas acordam. Eu acordei. Shen disse baixinho. Tarde demais, mas eu acordei. Não é tarde demais. É apenas caro. Maya se aproximou dele. Você vai carregar isso pelo resto de sua carreira. Aquela repreensão não vai embora. Cada conselho de promoção vai perguntar sobre isso. Cada oficial comandante vai saber. Eu sei. Bom, use-o. Toda vez que você vir alguém sendo tratado da maneira como você me tratou, lembre-se de como isso se sente e então faça algo a respeito. Shen levantou o olhar. Seus olhos estavam vermelhos. Você não vai gritar comigo, me chamar de nomes, me dizer que sou inútil. Isso mudaria alguma coisa? Não. Então por que eu desperdiçaria a energia? Maya se moveu em direção à porta. Você queria meu perdão. Não tenho certeza se posso te dar isso, mas posso te dar algo melhor. O quê? Uma chance de ser diferente. Não a desperdice. Ela saiu. Chen ficou sozinho na sala vazia, carregando um peso que ele carregaria por anos, mas também carregando outra coisa. Uma possibilidade, uma chance, uma escolha que ele não havia merecido, mas que lhe havia sido dada de qualquer maneira. Na semana seguinte, Maya voltou ao âncora. Mesma cabine, mesma hora, mesma ginger ale perdendo o gás na mesa. Max a viu entrar e sorriu. Na verdade, sorriu, o que era raro o suficiente para ser notável. Tenente não esperava vê-la de volta aqui. Por que não? Gosto do silêncio. Depois de tudo o que aconteceu, Maya deslizou para seu assento habitual. Foi aqui que começou. Parece certo que é aqui que eu volto. Mac trouxe a bebida dela sem que fosse pedido. Colocou-a com um guardanapo dobrado por baixo. Seu avanço foi enviado. Unidade de apoio do Kansas. Longe dos Rangers, longe de muitas coisas. Mac inclinou-se contra o bar, estudando-a da mesma forma que veteranos antigos estudam jovens guerreiros. Sabe, servi 2 vezes no Vietnã. Vi coisas que ainda me acordam à noite. E em todos esses anos nunca vi ninguém lidar com uma situação da maneira como você lidou com esta. Fiz o que precisava ser feito. Não, você fez o que a maioria das pessoas não consegue. Você levou um golpe sem revidar. Você jogou o jogo longo quando todos esperavam que você explodisse e você venceu sem nunca dar um soco. Maya olhou para sua bebida. Dei alguns socos na sala de equipamentos. Aquilo foi autodefesa. Isso não conta. Mac balançou a cabeça. Do que estou falando é da contenção, da paciência, da disposição de suportar a dor no momento pela vitória no futuro. Isso é raro. Isso é especial. É apenas treinamento. É mais do que treinamento. É caráter. Max se endireitou. O que quer que você vá fazer em seguida com sua carreira, para onde quer que a enviem, lembre-se de que o que você fez aqui importou. Para as pessoas nesta base, para as mulheres que virão depois de você. Infernos para barman velhos que pensavam que tinham visto tudo. Maya quase sorriu. Obrigado, Mac. A qualquer hora, tenente. Suas bebidas são por conta da casa para sempre, a propósito. Considere como pagamento por limpar meu bar da maneira certa. Ele voltou para trás do balcão. Maya sentou-se sozinha com seus pensamentos e sua ginger ale sem gás observando a porta. 1 hora passou, depois 2. Então a porta abriu e Derek Vance entrou. Maya não se tensionou, não se levantou, não estendeu a mão para nada. Ela apenas observou. Vance parecia diferente, menor. Suas roupas civis estavam largas em um corpo que havia perdido peso. A arrogância havia desaparecido de seus ombros. A arrogância havia morrido em algum lugar entre a audiência e as ordens de transferência. Ele a avistou na cabine do canto, parou. Por um longo momento,
Nenhum dos dois se moveu. Então Vance caminhou lentamente, cuidadosamente, como um homem se aproximando de algo que ele sabia que poderia destruí-lo. Ele parou a 90 centímetros de sua mesa. Vou embarcar amanhã, ele disse. Voa 0600. Maya assentiu. Unidade de apoio do Kansas, principalmente. Longe de onde eu pensava que estaria. Você fez suas escolhas. Eu fiz. Sua voz era baixa, derrotada. E vim aqui para dizer algo antes de ir. Maya esperou. Vance respirou fundo. Pareceu custar-lhe algo. Eu estava errado sobre você, sobre tudo. Eu disse a mim mesmo que você era o problema, que você era alguma contratação por cota que não merecia estar na mesma sala que eu. Eu disse a mim mesmo que te bater era apenas te colocar no seu lugar. Ele fez uma pausa. Mas você nunca esteve abaixo de mim. Você sempre esteve acima de mim em habilidade, em disciplina, em tudo o que realmente importa. E eu estava com muito medo de admitir isso. Maya estudou o rosto dele, procurando pela mentira, o ângulo, a manipulação. Ela não encontrou. Por que você está me dizendo isso? Porque eu precisava dizer isso em voz alta para você antes que eu passe os próximos 10 anos fingindo que nunca te conheci. A voz de Vance falhou ligeiramente. Não estou pedindo perdão. Eu sei que não mereço. Eu estou apenas te dizendo que eu sei. Eu finalmente sei. Maya ficou quieta por um longo momento. Então ela falou. Você sabe qual é a parte mais difícil do treinamento SEAL? Vance balançou a cabeça. Não são as coisas físicas, a água fria, a corrida, os exercícios de afogamento. Isso é difícil, mas é sobreviver. Ela olhou diretamente para ele. A parte mais difícil é o momento em que você percebe que tudo o que você pensava que te tornava especial não importa. Que sua reputação, seu ego, suas realizações passadas não significam nada. Que você é como todo mundo. E você tem que conquistar seu lugar do zero. Vance engoliu em seco. A maioria das pessoas não consegue lidar com esse momento. Elas desistem. Elas arranjam desculpas. Elas culpam o sistema ou os instrutores ou seus colegas de equipe. Maya fez uma pausa. Mas algumas pessoas o usam. Elas o deixam quebrar as partes de si mesmas que não funcionam. E elas reconstroem algo melhor. É isso que você está me dizendo para fazer? Estou te dizendo que você tem uma escolha. Você pode passar o resto de sua carreira sendo o cara que foi rebaixado por bater em uma mulher, ou você pode ser o cara que aprendeu algo com isso e se tornou um homem melhor. Ela se levantou, pegou sua jaqueta. A escolha é sua. Não me importa qual você faça, mas você deveria se importar, porque você é quem tem que viver com isso. Ela passou por ele em direção à porta. Vance se virou. Reyes. Ela parou, mas não olhou para trás. Pelo que vale a pena, fico feliz que você tenha sido quem me ensinou esta lição. Qualquer outra pessoa eu não teria acreditado. Maya ficou parada por um momento. Então ela saiu sem mais uma palavra. Atrás dela, Vance permaneceu de pé no bar vazio, sozinho com o peso de tudo o que havia aprendido. Fora o estacionamento estava quieto. O mestre Sargento Torres estava encostado em sua caminhonete, braços cruzados, esperando. Hurdy veio para se despedir. Maya parou ao lado dele. Notícias correm rápido. Esta base sempre. Torres estudou o rosto dela. Você está bem? Estou bem. Essa não foi realmente uma resposta. Maya olhou de volta para o bar, para o letreiro neon cintilante, para o lugar onde tudo havia começado. Pensei que sentiria algo quando ele pedisse desculpas. Vitória talvez, ou satisfação ou encerramento. E eu apenas me senti cansada. Ela se virou para Torres. Isso é normal? Sim, isso é normal. Ele descruzou os braços. As grandes batalhas não são tão satisfatórias quanto pensamos que serão. O inimigo se rende e percebemos que estamos lutando há tanto tempo que esquecemos pelo que estávamos lutando.
Então, o que fazemos? Nós lembramos. Torres colocou a mão no ombro dela. Nós lembramos a próxima geração. Aqueles que vêm atrás de nós. Aqueles que enfrentarão suas próprias batalhas porque abrimos o caminho. Maya pensou em Amy Chen, sobre a carta de aceitação, sobre as 6 semanas de treinamento à frente. Há uma médica tentando entrar para as equipes. Eu disse a ela que a ajudaria a se preparar. Torres sorriu. Veja, é disso que estou falando. É o que vem a seguir. Treinar o futuro. Passar o bastão. Ele apertou o ombro dela uma vez, então soltou. Você tem muitas lutas restantes em Reyes, mas as melhores não serão contra pessoas como Vance. As melhores serão por pessoas como aquela médica. Aquelas que estão observando, aquelas que estão aprendendo, aquelas que carregarão o que você lhes ensinou muito depois de você se for. Maya ficou no estacionamento enquanto Torres se afastava. Ela pensou em tochas e legados e no estranho peso de ser o exemplo de alguém. Ela pensou na contusão em sua maçã do rosto que finalmente havia desaparecido completamente. Ela pensou na papelada em seu bolso que nomeava um incidente em sua homenagem. E ela pensou no amanhã, na próxima sessão de treinamento, no próximo obstáculo, na próxima pessoa que precisaria ver que força não significava revidar, que às vezes significava absorver o golpe, documentar o dano e construir algo que duraria mais que a dor. Maya Reyes caminhou até seu carro, entrou e dirigiu para longe do âncora pela última vez. Não porque ela estava fugindo, porque ela estava avançando, em direção a algo maior que a vingança, em direção a algo melhor que a vitória, em direção a um futuro que ela estava apenas começando a construir. 6 meses mudaram tudo e nada. Maya estava na beira da piscina de treinamento no Centro de Guerra Especial Naval, observando a mais nova turma de candidatos SEAL lutar em seu primeiro exercício de confiança subaquático. 18 corpos se debatiam contra o pânico, lutando contra instintos que gritavam para eles virem à superfície, lutando contra a água, lutando contra si mesmos. Um candidato não estava se debatendo. Amy Cheney se moveu pelo exercício como se tivesse nascido na água. Calma, controlada, cada movimento deliberado. Quando o instrutor agarrou sua máscara e a arrancou, ela não se encolheu, apenas manteve os olhos fechados, encontrou seu regulador e continuou o exercício. O mestre Sargento Torres caminhou ao lado de Maya. Ela é boa, ela é melhor do que boa. A voz de Maya carregava algo como orgulho. Ela é de verdade. Você a treinou bem. Eu dei a ela ferramentas. Ela construiu a casa. Torres observou Chen completar o exercício e vir à superfície com respiração controlada. Sem ofegar, sem pânico, apenas o ritmo constante de alguém que aprendeu a confiar no processo. Me lembra alguém, Torres disse. Maya não respondeu. Ela não precisava. Os últimos 6 meses foram um borrão de sessões de treinamento e corridas noturnas e conversas que foram mais profundas que a técnica. Chen havia chegado à porta de Maya assustada e determinada e disposta a se quebrar completamente se fosse isso que precisasse. E Maya havia ensinado a ela tudo. Não apenas as habilidades físicas. Essas eram a parte fácil. Ela a havia ensinado a gerenciar o medo sem eliminá-lo. Como usar a dúvida como combustível em vez de veneno. Como olhar para alguém que queria destruí-la e não ver nada além de uma oportunidade. Chen havia absorvido tudo, processado, feito seu, e agora ela estava há 5 semanas de se graduar na fase 1 com as maiores notas de sua turma. Seus instrutores dizem que ela é material para a liderança. Torres disse que estão falando em acelerá-la. Ela odiará isso. Por quê? Porque ela não quer tratamento especial. Ela quer conquistá-lo da maneira difícil. Maya quase sorriu. Parece familiar? Torres riu. Sim, um pouco familiar demais. O exercício terminou. Candidatos se arrastaram para fora da piscina, exaustos, alguns tremendo.
Todos eles mudaram de maneiras que não entenderiam por anos. Chen avistou Maya observando do convés. Ela se endireitou, assentiu uma vez. Maya assentiu de volta. Essa era a língua deles agora. A língua de pessoas que haviam passado por algo juntas e saíram do outro lado. Nenhuma palavra necessária, apenas respeito. Naquela noite, Maya encontrou Shen na sala de equipamentos, organizando o equipamento com a mesma precisão obsessiva que Maya havia inculcado nela. Você está ficando até tarde. Shen não levantou o olhar. Hábito. Bom. Maya se inclinou contra a moldura da porta. Seus instrutores estão impressionados. Eles deveriam estar. Estou trabalhando mais duro do que qualquer outra pessoa. Não é por isso que eles estão impressionados. Shen fez uma pausa, levantou o olhar. Eles estão impressionados porque você não está tentando provar nada. Você está apenas fazendo o trabalho. Sem ego, sem drama, apenas execução. Maya entrou na sala. Isso é raro, especialmente para alguém em sua posição. Que posição é essa? Primeira. Ser o primeiro em qualquer coisa significa que todos estão observando, esperando que você fale, esperando que você confirme as dúvidas deles. Maya pegou uma máscara de mergulho, inspecionou-a, colocou-a de volta. A maioria das pessoas cede sob essa pressão. Elas ou se tornam arrogantes ou se tornam invisíveis. Você não fez nenhum nem outro. Chen ficou quieta por um momento. Você me ensinou isso. Eu te dei a estrutura. Você a preencheu. Não. Shen balançou a cabeça. Você me ensinou algo mais importante que a técnica. Você me ensinou que não preciso lutar todas as batalhas. Que às vezes a melhor vitória é aquela que ninguém vê chegando. Maya pensou em Vance, no bar, na audiência e nos protocolos e em todas as pequenas mudanças que haviam se espalhado a partir de uma mulher que se recusou a dar um soco. O que aconteceu com você e aquele ranger? Chen continuou. Eu li sobre isso. Todo mundo tem um incidente Reyes-Vance. Eles estão usando em resumos de treinamento agora. Estudo de caso em resolução de conflitos. Eu sei. Você planejou isso? Você sabia que se tornaria algo maior? Maya considerou a pergunta cuidadosamente. Eu sabia que algo mudaria. Eu não sabia o quê. Eu não sabia o quanto. Ela encontrou os olhos de Shen. Quando você está no meio disso, você não consegue ver o quadro completo. Você apenas toma a melhor decisão que pode com o que sabe. E então você confia que as coisas certas seguirão. E se não seguirem, então você ajusta, você aprende, você tenta novamente. Maya fez uma pausa. O ponto não é ser perfeita. O ponto é ser consistente. Aparecer todos os dias e fazer o trabalho mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando não parece importar. Porque eventualmente tudo se soma. Shen absorveu isso em silêncio. Então ela falou. Depois que eu me formar, onde você acha que serei designada? Onde eles precisarem mais de você? E você? Para onde você vai? Maya hesitou. Esta era a parte que ela ainda não havia contado a ninguém. As ordens que haviam chegado na semana passada. O próximo capítulo que já estava começando. Implantação. Oceano Índico. Operações antipirataria. O rosto de Chen mudou. Quando? 3 semanas. Isso é em breve. É sempre em breve. Maya se moveu em direção à porta. É por isso que momentos como este importam. As conversas, as conexões. Porque você nunca sabe qual será o último, disse Chen se levantou. Sua voz estava firme, mas seus olhos traíam algo mais profundo. Eu não estaria aqui sem você. Eu quero que você saiba disso. O que quer que aconteça a seguir, o que quer que eu me torne, começou com você. Maya sentiu algo apertar em seu peito. Algo que ela havia passado anos aprendendo a controlar. Você teria encontrado seu caminho comigo ou sem mim? Talvez. Mas você o fez mais rápido, mais limpo. Você me mostrou o que era possível. Elas ficaram em silêncio por um momento.
Duas mulheres de mundos diferentes conectadas por algo que transcendia patente, ou origem, ou circunstância. Então Maya estendeu a mão. Foi uma honra treiná-la, Chen. Chen a pegou, apertou com força. A honra foi minha, tenente. Maya saiu. Ela não olhou para trás porque olhar para trás era para pessoas que não tinham certeza para onde estavam indo. E Maya Reyes sempre soube exatamente para onde estava indo. 2 semanas depois, a cerimônia de formatura da fase 1 atraiu uma multidão. Familiares, oficiais comandantes, representantes da mídia cuidadosamente gerenciados por assuntos públicos, as arquibancadas estavam lotadas de pessoas que queriam testemunhar a história. Porque hoje, Amy Chen se tornaria a mulher mais jovem a completar a fase 1 do treinamento SEAL. Maya sentou-se na segunda fila, vestida com um uniforme de serviço, observando os candidatos se alinharem. Eles pareciam diferentes agora, mais duros, mais magros. As bordas suaves da vida civil haviam sido esculpidas, deixando para trás algo forjado na dor e no propósito. Chen estava na frente da formação. Sua postura era perfeita. Seu rosto estava calmo. Ela parecia exatamente o que era, uma guerreira. O comandante James Cole subiu ao pódio. Hoje marca a conclusão do treinamento da fase 1 para a turma 347. Esses candidatos demonstraram resistência física, resiliência mental e o caráter necessário para servir na guerra especial naval. Ele fez uma pausa. Mas hoje também é significativo por outra razão. Diante de vocês está a especialista Amy Chen, que alcançou as maiores pontuações gerais na história da fase 1. Seu desempenho estabeleceu um novo padrão para cada candidato que a seguirá. Aplausos ecoaram pela multidão. Chen não sorriu, não reconheceu, apenas ficou em atenção, olhos para a frente. Cole continuou. O sucesso da especialista Chen não é apenas uma conquista pessoal. Ele representa uma mudança no que acreditamos ser possível. Ele desafia suposições que limitaram nossa força por muito tempo e abre portas que muitos pensavam que permaneceriam fechadas. Ele olhou diretamente para Maya. Disseram-me que a especialista Chen foi orientada pela tenente J.G. Maya Reyes, que alguns de vocês podem conhecer de eventos recentes nesta base. A tenente Reyes demonstrou que a força nem sempre é sobre força. Às vezes é sobre paciência, disciplina, a vontade de suportar a dor de curto prazo para uma mudança de longo prazo. Maya sentiu os olhos se voltarem para ela. Ela manteve sua expressão neutra. Essa lição foi transmitida e diante de nós está a prova. Cole recuou. A formação foi dispensada. Candidatos se dispersaram para encontrar suas famílias, seus amigos, seus apoiadores. Chen encontrou Maya. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então Chen fez algo inesperado. Ela puxou Maya para um abraço. Apertado, breve, mas real. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Maya a abraçou de volta. Faça valer a pena. Eu farei. Elas se separaram. Chen foi levada por bem-intencionados e fotógrafos e oficiais comandantes que queriam apertar sua mão. Maya observou da borda da multidão. O mestre-sargento Torres apareceu ao lado dela. Que coisa infernal você fez. Eu não fiz nada. Ela fez o trabalho. Você plantou a semente. Isso conta para algo. Torres entregou a ela um café. Pronta para a implantação? Sempre. Gesium. Vai ser diferente lá fora. Longe de tudo isso. Maya tomou um gole do café, observou Chen posar para fotos com um sorriso que finalmente alcançou seus olhos. Diferente como? Sem protocolos para mudar, sem audiências para vencer, apenas a missão, apenas o trabalho. Torres fez uma pausa. Alguns operadores acham isso mais fácil, outros acham mais difícil. Qual eu acharei? Isso é com você. Ele se virou para encará-la. Você passou os últimos 6 meses construindo algo aqui. Um legado, uma nova maneira de fazer as coisas.
Você está deixando tudo isso para trás. Não estou deixando para trás. Estou confiando em outros para levar isso adiante. Torres assentiu lentamente. Essa pode ser a parte mais difícil da liderança. Deixar ir não é deixar ir, é evoluir. Maia terminou seu café. O objetivo nunca foi ficar aqui para sempre. O objetivo era tornar este lugar melhor do que eu o encontrei. E você conseguiu? Maia olhou ao redor para os candidatos que haviam se formado, para as marinheiras observando das arquibancadas com esperança em seus olhos, para os oficiais comandantes que haviam mudado seus protocolos porque uma mulher se recusou a dar um soco. Sim, ela disse baixinho. Acho que sim. Na noite anterior à implantação, Maia voltou ao âncora uma última vez. Mac estava atrás do bar, como sempre. Ele assentiu quando ela entrou. Ouvi dizer que você está embarcando. A notícia se espalha rápido. Sempre se espalha por aqui. Ele serviu uma ginger ale sem que fosse pedido. Como você está se sentindo?